Afiliado, você sabe como economizar até 70% com o pagamento dos seus impostos? Se você tem alguma dúvida referente a planejamento tributário, acompanhe este vídeo comigo. Então a gente tem duas opções. A gente tem a opção como pessoa física e a gente tem a opção como pessoa jurídica, tá? A gente sabe que quando você se lança nesse mercado do marketing digital, começa ali a se afiliar nas plataformas para vender os cursos, é inevitável que você inicie como pessoa física. E muitos costumam ficar até mesmo na ilegalidade, sem pagar os seus devidos impostos, sem pagar uma contribuição para o INSS, por conta que não tem noção de quanto paga, de como que paga os seus impostos. Então aqui nós vamos simular na prática um rendimento de R$7.000, então temos um afiliado, ele recebeu R$7.000 em comissão dos infoprodutos ali, que ele entrou como afiliado e comercializou, então a sua comissão gerou R$7.000. O que ele tem que pagar? Ele tem que pagar o INSS e o imposto de renda, isso daqui é básico, sem pagar isso você está ilegalmente perante a legislação tributária do Brasil. Você pode ser notificado pela Receita Federal e ter que pagar esses impostos que não são baratos, mas ainda acrescidos de multas pesadas e juros. Então aqui no INSS, eu considero aqui que a melhor opção é você pagar a alíquota cheia, que é de 20%. Então 20% de R$7.000, R$1.400. Por que eu considero 20% a melhor opção? Porque a gente acaba vendo muita discussão a respeito de pagamento de INSS quando você é um autônomo, quando você é um profissional liberal, um prestador de serviços. O que acontece? Temos a opção de 11% e 20%. E essas opções têm algumas regras específicas. Dependendo dessas regras, aonde você se enquadra, obrigatoriamente você já tem que pagar 20%. E além disso, eu considero 20% a melhor opção porque ela é a única opção para a pessoa física ter todos os benefícios do INSS que um empresário teria pagando menos, que seria 11% do empresário. Então, se você quer ter os mesmos benefícios, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, você tem que pagar a alíquota de 20%. E além disso, no planejamento tributário, isso faz muita diferença, porque o INSS ele é dedutível na hora de calcular o seu imposto de renda. Então pensa comigo, você prefere pagar mais INSS ou mais imposto de renda? Na verdade, a gente sabe que ninguém gostaria de pagar impostos, só que você tem que pensar que o INSS, se você sofre um acidente, que seria no caso um acidente de trabalho, você pode sofrer um acidente com o seu veículo, indo visitar um cliente, é um acidente de trabalho. Você vai receber do INSS sobre aquilo que você está pagando para o INSS. Então, se você está pagando mais, você vai receber, consequentemente, você vai receber mais. E também você vai pagar menos imposto de renda, que não vai te ter retorno nenhum, né, de forma alguma. Você paga menos imposto de renda porque o INSS que você está pagando ele é dedutível na hora de calcular o seu imposto de renda. Então, aqui a gente tem 1.400 de INSS e a gente tem 7.000 de rendimentos. Nós vamos ter aqui uma base para o imposto de renda de 5.600, que é os 7.000 menos os 1.400. E aí, essa base é importante porque com ela que eu vou verificar qual é a alíquota que eu me encaixo para pagar o meu imposto de renda. E aí eu já verifiquei na tabela disponível pela Receita Federal, que é 27,5%. 27,5% de 5.600, nós vamos ter aqui R$ 1.540. Só que ainda não é isso que você vai pagar. Por quê? Nessa mesma tabela onde você encontra a alíquota, a Receita Federal ela disponibiliza a parcela dedutível, que é como se fosse um abatimento para você pagar menos ali por mês no seu imposto de renda e no ano seguinte, quando for fazer a declaração anual de ajuste, aí a Receita Federal faz o ajuste. Se tiver que pagar mais, paga mais. Se tiver restituição, você recebe de volta. Subtrair aqui a parcela dedutível, cheguei no IR de R$ 644. Somando com o INSS, total de impostos, R$ 2.044. Agora vamos para o cenário de pessoa jurídica. Vamos supor que você queira abrir uma empresa. Aqui eu já coloquei o valor de R$ 7.000 para a gente fugir da discussão se afiliado pode ser MEI ou não. Então não vamos entrar nesse mérito se pode ou não pode ser MEI, porque aqui nós estamos simulando R$ 7.000 de rendimento
e R$7.000 de rendimento por mês a gente já sabe que está excluso do MEI, independente de atividade. Então aqui, ó, pessoa jurídica seria uma ME, né, pode ser uma sociedade limitada unipessoal, uma microempresa, se você não tiver sócio, ou uma sociedade limitada se você tiver algum sócio. Independente do modelo de sociedade, você vai pagar a mesma questão de impostos. Às vezes até isso gera dúvida. Ah, mas se eu for unipessoal eu pago menos? Não, é a mesma coisa, tá? O tipo jurídico da sua empresa não interfere na questão tributária, aqui no nosso exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que definir aqui quando você se torna um microempresário, quando você abre uma empresa, é como que você vai pagar o seu INSS. Aqui, a melhor opção seria pagar 11% sobre um salário mínimo. E para isso, você tem que definir o seu Prolabore como um salário mínimo. Então, aqui eu defini o Prolabore de um salário mínimo e a alíquota é de 11%, o que vai gerar para você R$ 167 apenas para pagar de INSS. Fora isso, o que você tem que pagar? Ah, eu vou pagar imposto de renda? Aqui, o melhor regime tributário, o mais adequado para esse tipo de atividade, para essa faixa de faturamento, é o Simples Nacional. Então a gente abre a sua empresa, adota o regime tributário do Simples Nacional e com isso você começa pagando apenas 6% de impostos. Não é que você vai pagar 6% de imposto de renda, o Simples Nacional ele é um imposto unificado. Então você vai pagar só 6% e já vai estar ali todos os impostos federais, estaduais e municipais. 6% de 7 mil, nós vamos ter aqui R$ 420. Somando com o que já encontramos aqui de INSS, 587. Então, com a abertura de uma empresa para um afiliado que esteja faturando aí R$7.000 por mês dos seus rendimentos, você sai aqui de pessoa física, onde você paga mais de R$2.000, para a pessoa jurídica, onde você vai pagar menos de R$600. Esse é um cenário para quem quer regularizar a sua situação. Se você quer continuar irregular, talvez para você faça sentido você continuar como pessoa física até que a Receita Federal te envie um comunicado para você pagar os seus impostos retroativos com multa e juros, o que vai ficar muito mais pesado e talvez acabar com a sua carreira no marketing digital e você ter que buscar uma outra coisa para fazer na vida. Então é melhor que você regularize a sua empresa imediatamente, né? Regularize a sua renda imediatamente com a abertura de uma empresa, porque aqui já ficou muito evidente que é melhor você abrir uma empresa e pagar menos impostos. E se você tem alguma dúvida a respeito de tributação, até mesmo de emissão de notas fiscais para afiliado, você pode deixar aqui nos comentários que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, onde você pode entrar em contato, falar com um de nossos contadores e nós oferecemos aqui na Master Contábil 30 minutos gratuitos de consultoria. Como que é isso? Você entra em contato, solicita para um de nossos atendentes, nós vamos agendar com um de nossos contadores 30 minutos de bate-papo por videoconferência, onde você vai passar todo o seu cenário atual e o contador que lhe atender, ele vai fazer os cálculos e lhe indicar a melhor opção para que você pague menos imposto e fique legalizado sem ter dor de cabeças com a Receita Federal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com os seus amigos que são afiliados ou trabalham no marketing digital, como gestor de tráfego, social media e demais atividades aí do marketing digital. E também se inscreva no nosso canal, pois assim você continua toda semana recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.